Nossa máquina do tempo cruzou décadas, enfrentou turbulências e fez uma arriscada viagem até o ano de 1964. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase enfrentando o caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha, restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. O ano de 1964 foi um dos mais decisivos e turbulentos na história do Brasil, marcado pelo contragolpe militar que deu início a 2 décadas de regime. Esse período trouxe profundas mudanças políticas, econômicas e sociais que moldaram o futuro do país. Ao olhar para 1964, é impossível não sentir o peso dos eventos que definiram o rumo da nação. As manifestações nas ruas eram frequentes. Em março, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, realizada em São Paulo, reuniu milhões de pessoas que protestavam contra o governo de Goulart, acusando-o de levar o país ao comunismo. Madrugada de 31 de março para 1º de abril, os militares, com o apoio de segmentos da sociedade, depuseram João Goulart. A ação foi rápida e praticamente sem resistência. O presidente fugiu para o Uruguai e o Brasil passou a ser governado por uma junta militar, marcando o início do regime militar. Enquanto o Brasil vivia suas convulsões internas, 1964 também foi um ano importante em escala global. A Guerra Fria continuava a dividir o mundo em blocos ideológicos. Nos Estados Unidos, a luta pelos direitos civis alcançou um ponto crucial, com a aprovação do Civil Rights Act, que proibia a discriminação racial em locais públicos e no emprego. A imagem de Martin Luther King fazendo seu icônico discurso "Eu tenho um sonho" no ano anterior ainda reverberava em 64, inspirando movimentos por igualdade e justiça em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde as tensões raciais e sociais também eram palpáveis. Em outubro, Leonid Brezhnev tornou-se o líder da União Soviética, substituindo Nikita Khrushchev. Esse foi um sinal de mudança na política soviética que influenciaria as relações internacionais nos anos seguintes. Falando na cultura, em 64, a bossa nova ecoava nos bares e clubes das grandes cidades, trazendo uma sensação de modernidade e sofisticação. A música era uma forma de expressão e de escape, refletindo tanto as esperanças quanto as frustrações da sociedade. Mudando agora um pouco de assunto, vamos falar das bicicletas, que eram um dos principais meios de transporte da época. Nesse ano, a Monarch lançava a linha Brasiliana 64, que era um modelo de série especial em homenagem aos construtores e à construção de Brasília, no Distrito Federal. Na verdade, era a mesma bicicleta do ano anterior, porém ganhando uma nova nomenclatura. E agora, que tal conhecermos os sucessos que mais tocaram nas rádios no ano de 1964? Vejamos! Começamos com Dá-te-me o Martelo, de Rita Pavone, I Wanna Hold Your Hand, com os Beatles, Rua Augusta, com Rony Cord, e Ritmo da Chuva, com Demetrius. Além do golpe, 1964 ficou marcado por outros grandes acontecimentos, como por exemplo, o lançamento do filme 007 contra Goldfinger, da invasão dos Beatles aos Estados Unidos, da eleição da primeira Miss Guanabara Negra e do disco É Proibido Fumar, do rei Roberto Carlos. No dia 7 de janeiro, a atriz francesa Brigitte Bardot chegava ao Rio de Janeiro, causando um grande alvoroço, e passa o verão no balneário de Búzios, chamando a atenção da imprensa nacional e internacional para o local.
Entre os dias 31 de março e 1º de abril, uma sequência de acontecimentos, dentre os quais a movimentação de tropas militares de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e o posicionamento da Marinha Americana na costa brasileira, culminaram com um golpe militar. No dia 2 de abril, o Congresso Nacional, em sessão extraordinária, declarava que o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, assumisse a presidência da República interinamente. No dia 11 de abril, Humberto de Alencar Castelo Branco era eleito, pelo Congresso Nacional, presidente do Brasil. No dia 15 de abril, Castelo Branco toma posse como 26º presidente do Brasil e o primeiro do regime militar. No dia 13 de maio, como era de se esperar, o Brasil rompia relações diplomáticas com Cuba. No dia 21 de agosto, o presidente Castelo Branco criava o Banco Nacional de Habitação, o BNH, para a construção de moradias destinadas à classe média brasileira e para gerar empregos. No dia 22 de outubro, a seleção brasileira de basquetebol masculino ganhava a medalha de bronze olímpica, derrotando Porto Rico na final dos Jogos Olímpicos de Verão do México. No dia 30 de novembro, o presidente Castelo Branco promulgava o Estatuto da Terra, uma lei que regula direitos e obrigações relacionadas aos bens imóveis nas áreas rurais. E no dia 31 de dezembro, era fundado o Banco Central do Brasil, instituído o Conselho Monetário Nacional. Período. Há exatos 60 anos, numa final em 2 jogos, o Fluminense batia o time do Bangu e conquistava de forma brilhante o título carioca de 64, esperado há 5 temporadas. Falando agora sobre os automóveis, na Willys, o seu modelo de luxo, o Aero Willys, foi desenvolvida uma grande modificação no ano de 64 para a linha de 65. Um expressivo crescimento na parte traseira que aumentou ainda mais a capacidade do porta-malas e ainda garantiu maior harmonia em suas linhas. Mas quem já liderava o mercado de automóveis naquele ano era o Volkswagen Sedan 1200, popularmente conhecido como Fusca. Nesse ano, o Besouro cresceu 26% de suas vendas em relação ao ano de 1963, fechando o ano com 51.755 unidades produzidas. Vamos agora ao ranking de vendas dos carros mais vendidos no ano de 1964 no Brasil. Em 10º lugar, a simpática perua DKV V-Mag V-Maguete, com 5.789 unidades produzidas. Em 9º lugar, a picape Chevrolet 3000, com 6.624 unidades. Em 8º, o DKV V-Mag Belka, com 6.916 unidades. Em 7º, o Jeep Willys, com 10.730 unidades. Em 6º lugar, o Simca Xambó, com 10.888 unidades produzidas. Em 5º, Renault Dauphine ou Gordini, com 10.932 unidades. Em 4º, a Volkswagen Kombi, com 12.378 unidades. Em 3º lugar, a Willys Rural, com 14.899 unidades. Em 2º, o Aristocrata Aero Willys, com 15.107 unidades. Em primeiríssimo lugar, sempre ele, o Volkswagen Fusca, com 51.755 unidades produzidas. Gostaríamos de agradecer aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueça de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não tenha se inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!